Olá amigos board gamers, bem-vindos à Curious Box. Hoje é sexta-feira e bem-vindos à Box Special, esta rubrica nova que nós vamos ter às sextas-feiras, onde vamos tratar sempre de um assunto diferente, mais ou menos especial, mas sempre relacionado com os nossos jogos de tabuleiro. Aproveitando que estou aqui no meu antigo estúdio, na casa dos meus pais, lembrei-me de vos falar dos jogos que aqui estão ainda e que não estão lá em casa. Uns porque chegam diretamente aqui à caixa do correio, porque eu dou sempre a morada daqui para receber os novos jogos. Outros porque foram ficando aqui por motivos diferentes, outros às vezes ficam esquecidos. Portanto, fiquem aí para vos dar a conhecer os outros jogos da minha coleção. Então, antes de vos falar destes jogos que tenho aqui na casa dos meus pais, que estão aqui e ainda não estão junto aos meus outros jogos e que são ligeiramente mais do que aquilo que eu esperaria, vou pedir-vos para deixar já o vosso likezinho na publicação aí no vídeo. É importante para fazer chegar estes vídeos da Curious Box a mais gente, para partilhar conhecimento, para partilhar este maravilhoso mundo dos jogos de tabuleiro. Se ainda não subscreveram o canal, aproveitem, é no botãozinho vermelho aí em baixo, ativem o sininho, essas coisas todas, porque assim recebem todos os vídeos da Curious Box. E sem mais delongas, que vocês já conhecem, vou passar a mostrar-vos os jogos que estão aqui e vou-vos explicar o porquê é que estão aqui. O primeiro trata-se de um jogo do qual eu tenho falado várias vezes nos meus vídeos, inclusive na dupla de choque. Esta é uma variação desse jogo. Eu jogo muito na casa dos meus pais o Bandido, porque é um jogo que jogo muito bem com os meus pais, com as minhas irmãs, e é um jogo que se joga bem logo no fim do almoço, ali 20 minutinhos, e passa-se um tempo muito giro. E eu, por causa disso, o grande Nuno Celeiro emprestou-me o seu Bandida, também da Helvetic. O Bandida é um jogo como o Bandido, em que nós colocamos cartas na mesa, tentando fazer caminhos que nos permitam deter este bandido. Por acaso esta carta não dá para colocar aqui, mas daria para colocar aqui. O nosso objetivo é fechar os caminhos todos ao bandido. Qual é a vantagem deste Bandida? É que tem cartas especiais que nos trazem várias habilidades diferentes, o que torna o jogo bastante mais interessante. Eu ainda não joguei o Bandida, desde que o Nuno me emprestou, mas está quase a ir à mesa e é um jogo que de certeza vai ter muita receptividade aqui por casa. O Bandido é um jogo bastante simples e um jogo para pessoal que quer passar ali um bocadinho de tempo após o almoço ou naquele tempinho livre que tem para relaxar. Vale muito a pena e é difícil de ganhar. É um jogo cooperativo. Depois, outro jogo que me chegou recentemente, ainda não tive a oportunidade de jogar, é um jogo que queria há imenso tempo por ser de um autor português e porque eu nunca joguei jogos deste autor português. Trata-se do Multi-Universum, um card game apocalíptico, ou meio apocalíptico, parece-me, que faz um uso das cartas bastante diferente do normal. A própria disposição das cartas na mesa, quase meio em círculo, é diferente. E depois as cartas podem ser utilizadas de múltiplas formas, o que é uma coisa que eu gosto sempre bastante. Tenho muita curiosidade para jogar este jogo, que dá de 1 a 5 jogadores e que demora aí entre 20 a 40 minutinhos. Multi-Universum, um jogo do Manel Correia, que eu estou bastante curioso por jogar. Também aqui está. Depois, um jogo do qual eu já falei neste canal há bastante tempo, eu inclusive fiz uma review, creio eu, lá atrás, para aí há 2 anos, e que tenho aqui em casa, porque é um tema que me diz muito e está junto à minha coleção de filmes que também está aqui, e trata-se do Movie Empire, um jogo da Stimulus Games, do Carsten Schulman, e é um jogo de um worker placement no qual temos de produzir os nossos filmes em Hollywood para agradar ao nosso chefe, o Mr. Grumpy. Ora, neste processo todo, nós temos de requisitar estrelas de cinema
nós temos de respeitar as tendências do mercado, nós temos, se for preciso, subornar o Mr. Grumpy, enfim, há muita coisa que se pode fazer. Este jogo tem uma arte magnífica, eu não sei se está para ver bem daí, espero que sim. Tem as cartas que parodiam filmes conhecidos como Regresso ao Futuro, Gremlins, o Titanic, sei lá, tantos e tantos, o Die Hard, enfim, é um jogo, um worker placement bastante engraçado, muito equilibrado e eu gosto imenso dele e já não jogo há imenso tempo, é o Movie Empire. Um jogo que me chegou recentemente e que eu adquiri porque o tema me diz bastante. Há temas que dizem bastante a uma pessoa, não é? Vocês sabem, vocês estão aí em casa, há jogos que, sei lá, ouvem falar sobre monstros, querem logo ver, ou sobre temas pós-apocalípticos, ou sobre temas medievais, ou sobre trocas no Mediterrâneo, atrai-vos logo. A mim, há dois temas que atraem logo nos jogos. E o curioso, confesso-vos aqui, é que são dois temas que, pessoalmente, que não me dizem nada, tirando nos jogos, que são o vinho e toda aquela envolvência do cultivo, da vindima, e o café. São duas coisas que eu não consumo no meu dia-a-dia, mas que adoro em jogos de tabuleiro. E, portanto, chegam às mãos mais um jogo sobre café, é o Viva Java de Coffee Game, da Dice Game. Como bem, ainda está por abrir. Eu não joguei o Viva Java normal, o Viva Java de Board Game, mas tenho muita curiosidade por este, porque vocês sabem que eu adoro dados e eu já percebi por reviews que vi e por gameplays que fui vendo, que é um jogo onde se alocam os dados e vai-se, para se conseguir atingir o sabor certo do café, etc. Parece-me bastante interessante a forma como se pode mitigar o efeito dos dados e como se podem alocar os dados e, portanto, com este tema não podia resistir, tinha mesmo de arranjar este Viva Java da Board Game, da Dice Game. Tem um nome bem complicado, mas tem uma capa que eu acho extremamente apelativa. É um A Fresh and Fast Blend from TC Perry 3. Muito bem. Continuando os jogos que tenho aqui em casa dos meus pais, vou passar a dois jogos que já jogamos e dos quais já falei, inclusive, no canal. Um deles é este, é o Nessus. O Nessus é um jogo de bluff editado pela Yellow, distribuído cá pela Mebo Games. Um jogo super interessante e muito simples, que dá para toda a família, de 3 a 6 jogadores. É provavelmente o jogo mais jogado aqui em casa dos meus pais, com a família. E é um jogo de bluff muito simples. Temos 3 ações possíveis. Nós temos cartas de 1 a 10 na mão e temos umas cartas verdes que são estes monstros. Nós temos de passar uma carta a uma pessoa que escolhemos na mesa e, se for um número, passamos a carta virada para baixo. Se for um número, temos de dizer o número verdadeiro. Se for um monstro, inventamos um número. Ora, a pessoa que vai receber, pode aceitar a carta, nunca pode ver. Portanto, aceita a carta e virar para cima, e o que acontecer acontece. O objetivo é completar 35 pontos, ou podemos perder através de 3 monstros. Portanto, podemos aceitar a carta, podemos juntar mais uma carta a essa e passar a outra pessoa, ou podemos simplesmente recusar a carta e mandá-la de volta, e se eu a receber de volta tenho de a abrir. Portanto, se eu mandar um monstro, fica o monstro para mim e é um problema, porque ele fica aberto em cima da mesa. É muito, muito engraçado. Este Nessus, não vou esticar mais nele, porque vão ver outros vídeos que eu já fiz, porque ele aparece várias vezes lá citado. Outro que já foi à mesa algumas vezes aqui em casa é o Terra, um jogo que neste momento até está fora de catálogo de vir, creio, um jogo do Friedemann Friese, que é um autor super conceituado, e que é um jogo que eu adoro, porque eu não sou muito fã de jogos de trivia, jogos de perguntas e respostas, mas neste caso, quem não tem e quem não sabe tanto, porque é que eu não gosto tanto de jogos de trivia? Porque simplesmente quem sabe mais sobre um jogo normalmente ganha sempre. Aqui isso não acontece, porque as pessoas que não sabem podem apostar também e podem seguir a opinião dos adversários e muitas vezes até podem tirar mais proveito disso do que os próprios adversários. Um jogo fantástico. Eu adoro este jogo e portanto tinha de falar sobre ele.
está aqui porque é aqui o sítio onde é mais jogado. Terra. Um jogo que eu tenho aqui há imenso tempo, se eu tivesse uma Shelf of Shame, este era o número 1. Trata-se do Mall of Horror, um jogo de bluff, um jogo de traição, com muitos zombies à mistura. É um jogo que está out of print também, e é um jogo também de 3 para 6 jogadores, que eu tenho muita curiosidade em jogar. Não vos posso dizer assim tanto sobre ele, porque nunca o joguei precisamente, mas se vocês estiverem em casa, deem-me opiniões sobre este jogo. Aqui eu tenho a edição francesa. Deem-me opiniões sobre este jogo, digam-me o que é que acham sobre este jogo, porque este jogo sempre me afastou um pouco por causa do manual de regras, que é fraco, está bastante mal distribuído. No entanto, tenho imensa curiosidade em jogá-lo e um dia desse lá de ir à mesa, se calhar não está, é na casa certa para ir à mesa, mas lá chegará o dia dele. Começar a pôr jogos aqui à frente, porque ainda faltam alguns. Outro que eu tenho, ainda não está aberto, está aqui o 2491 Planet Ship, um jogo que veio para cá no Natal, uma variação do Estoril, que tem contribuição para a história do meu grande amigo Bruno Ribeiro, um jogo de António Sousa Lara, editado pela Mebo Games. Quem conhece o Estoril, à partida, conhece o 2491 Planet Ship. Tem uma arte bastante bonita, como se pode ver pela capa. E é um jogo também é um pouco de outguessing, em que tentamos superar os nossos colegas, os nossos adversários, através da colocação de cartas. Um jogo bastante interessante, pelo que eu vi no Estoril, bastante interessante, e é uma caixa bem pesadona aqui, nem me lembrava disto. Um que eu tenho aqui também, que me chegou recentemente, e este há muito tempo que eu queria jogar, já andei a explorar o manual de regras para levá-lo à mesa o mais cedo possível. Trata-se de um antigo número 1 do Board Game Geek, e é o Twilight Struggle. Ai, como eu adoro a Guerra Fria, como eu adoro este tema. Não podia deixar de ter este jogo mais cedo ou mais tarde. Chegou-me direitinho aqui uma edição portuguesa que eu tive a ler as regras, só li aquela parte das ações base, e que vontade de jogar isto. Fica já o desafio para quem quiser jogá-lo comigo. Venham jogar no Twilight Struggle comigo, porque eu estou morto por colocar isto na mesa. A seguir, um dos grandes jogos que eu arranjei nos últimos tempos. Há muito tempo que já o queria. Eu já o tinha jogado 2 vezes com o grande Diogo. Abraço para o Diogo Martins. Este jogo aqui é uma variação do Catan. E apesar de eu não ser muito fã do Game of Thrones, da série em si, fui acompanhando mais ou menos a história, e o Catan Game of Thrones eu achei uma variação espetacular. Além de ser lindíssima em termos de componentes, é uma edição que eu achei espetacular, e um jogo muito bom, muito bem conseguido, muito equilibrado, que eu não podia deixar de ter. Só para verem aqui uma imagem daquilo que é o jogo. O jogo é um Catan normal, só que depois tem aqui umas variações temáticas bastante interessantes. Temos aqui o modo semi-cooperativo, que inclui a grande muralha que tinha no Game of Thrones, e depois temos os soldados para nos proteger da invasão dos White Walkers, que se eles invadirem o nosso tabuleiro, nós vamos começar a sofrer as consequências, porque não vamos conseguir pontuar nos sítios que eles invadirem. Este Catan Game of Thrones era mesmo um daqueles que eu queria muito, muito, muito ter. Felizmente está aqui na minha mão. Vale a pena e recomendo vivamente. Eu não falei, devia ter falado, se calhar, nos personagens. O jogo tem mais variações em relação ao Catan normal do que apenas aquele muro. Tem também os personagens, as cartas de personagem, que vão dar sempre vantagens e permitem fazer ações muito interessantes. Depois, o que é que eu tenho aqui? O Masmorra! Masmorra Dungeons of Arcadia, o meu primeiro Dungeon Crawl. Dungeon Crawler, este jogo super, hiper conceituado, da saga Arcadia Quest, chegou às mãos há pouquíssimo tempo e eu ainda não tive tempo de ver como é que se jogava. É um Dungeon Crawler cooperativo, creio eu, como muitos são. Eu estava aqui a tentar ver, decifrar exatamente de 1 para 5 jogadores.
de 60 a 90 minutos. É um jogo cheio de miniaturas e cheio de coisinhas bonitas, e além do jogo ser muito bonito, tenho muita curiosidade para jogar este. Não sei muito sobre ele, por daí não estar a dizer mais nada sobre ele, mas também eu normalmente confio nos jogos da Call Me or Not, portanto tinha de arriscar este. As referências que me vinham dele eram muito boas. Masmorra Dungeons of Arcadia. A seguir, um jogo do qual já falei subejamente noutros vídeos, um jogo que está sempre aqui em casa dos meus pais, porque o pessoal aqui em casa gosta bastante de o jogar, e eu gosto muito de o jogar também, e já o joguei umas boas dezenas de vezes. Trata-se do Manara. Este jogo é um jogo cooperativo em que temos de construir um templo usando estas colunazinhas de cor. O problema aqui é que à medida que vamos subindo, isto fica cada vez mais frágil, a partida fica cada vez mais frágil, além de que nós temos de obedecer ao que sai nas cartas para ir construindo, e se não conseguirmos obedecer a uma carta, é mais um nível que vamos ter de construir. Um jogo muito simples de explicar, funciona com adultos, funciona com miúdos, funciona com toda a gente, altamente desafiante, um dos melhores jogos cooperativos que eu tenho. Estou mortinho por experimentar a expansão também, é o Manara. Estamos já a entrar nos 3 últimos, e nos 3 últimos, estou a olhar ali para o chão, temos 3 jogos que me chegaram recentemente, e 3 jogos radicalmente diferentes. Um deles, Valerian The Alpha Missions, um jogo cooperativo de exploração, assim ao estilo do Room 25, no qual nós vamos ter de cumprir uma série de missões para ganhar o jogo, para conseguir fugir do tabuleiro. Reparem, vamos andando aqui pelo tabuleiro, temos as nossas ações para cumprir, temos os nossos personagens para fazer progredir, temos uma série de ações ganhas através de cartas e de alocação de dados a essas cartas. Temos, claro, os dados, e temos também o explorar através desses tiles que viramos para saber o que é que vamos cumprir no jogo. É um jogo que eu já joguei, é bastante interessante, é um cooperativo de entrada, não se deixem enganar, não é nada complicado, é mesmo muito simples de se jogar, e tem o seu desafio QB. Eu gostei bastante dele, o Valerian, que é baseado na saga de banda desenhada, e este até saiu, quando saiu o Valerian and the Thousand Planets, o filme lançado pelo Luc Besson, aqui há pouquíssimos anos. Portanto, um jogo bastante interessante que eu tenho de recomendar, principalmente se vocês estiverem a jogar com gente que não está tão habituada a jogos cooperativos e a jogos em geral. Depois, um dos mais ansiados cá em casa chegou-me apenas há 2 dias, portanto ainda não sei tanto assim sobre ele, é o Space Cadets Dice Duel, The Team vs Team Real-Time Dice Rolling Game of Starship Combat. Acho que a descrição diz bastante. Temos um jogo de 4 para 8 jogadores, um jogo de dados real-time, o que acaba por não gostar aqui em casa, porque eu adoro esse tipo de jogos. Reparem-me nisto. É a primeira vez que eu estou a abrir esta caixa, sou sincero, não tive tempo ainda de pegar nela. A quantidade e a variedade de dados que tem aqui neste jogo é espetacular. É um jogo de rapidez e de coordenação, onde 2 equipas de 2 jogadores, um vai dando as instruções, outro vai jogando os dados e aplicando no tabuleiro. Pelo que eu vi em gameplays assim muito rapidamente antes de eu adquirir, é um jogo muito, muito competitivo, um pouco caótico, mas super desafiante. Estou muito interessado em jogá-lo. É claro que não será um jogo para toda a gente, precisamente por ser real time. Nem toda a gente gosta de jogos em tempo real, mas este, para os fãs de dice games, de jogos de dados e fãs de tempo real, deve ser o must. Além de que o que me parece é que a sorte dos dados é bastante mitigada com as opções que nós temos para fazer ao longo do jogo. Portanto, Space Cadets, The Dice Duel, eu creio que é um jogo até mais bem reputado que o original, sou sincero, pelo que eu estive a ler, e o original, cuidado, tem uma reputação de primeira. E por último, deixei para o último um jogo que experimentei ontem, um jogo que foi
recomendado para os Spiel des Jahres, os prestigiados prémios de jogo do ano alemão, em 1987. Portanto, estamos aqui a falar de um clássico. E que surpresa este clássico, tão giro. Um jogo bastante diferente daquilo que eu me habituei a ver, e trata-se do Maritime, que eu creio que o título que aparece no Board Game Geek é Aufkurs, com capa. Eu creio que é isso. É um jogo que veio um bocadinho danificado e tal, mas eu também já sabia. E é um jogo bastante interessante. Porquê? Ele tem este tabuleiro, que é um mat, é um tapete, na realidade, não é um tabuleiro de cartão. E nós temos de pegar nos nossos barquinhos e fazer uma regata com eles, vindo daqui e voltando a este lado. Só que aqui na imagem, ao contrário, aliás, temos aqui a boia, nós temos de partir deste lado, dar a volta à boia e voltar. Como é que fazemos as movimentações? Nós temos 9 movimentos possíveis e sempre que movemos para a frente, sempre que acabar a nossa jogada, nós temos de estar num ponto de intersecção entre a luz de 2 faróis. Ora, a luz do farol é indicada por este pauzinho que o farol tem. Eu vou-vos mostrar aqui um farolzinho para vocês verem. Reparem, pecinhas de madeira espetaculares. Olhem-me só para estes barquinhos, lindos. Para onde apontar este farol é para onde é a linha que nós temos de seguir. Só que temos de cair exatamente na interseção entre um e outro farol. Portanto, seria provavelmente alguns aqui à frente. O problema é que se os faróis estão virados assim, ou seja, nós podemos gastar também ações a virar os faróis e ações a movimentar o barco, otimizando ao máximo as nossas 9 ações. E isso nem sempre é fácil. É um jogo bastante desafiante, é um jogo que eu acho que toda a gente devia experimentar, porque é um jogo que é fácil de colocar na mesa para toda a gente. Portanto, crianças, adultos, eu hoje até vou levar para a escola, onde vou para ensiná-lo às minhas alunas, que hoje tenho uma turma pequenina com algumas alunas, e espero que elas gostem e vão gostar de certeza. É este Maritime, um jogo que eu adorei descobrir, um jogo que eu não conhecia e um jogo que adorei descobrir recentemente e que já tem feito algum sucesso aqui em casa dos meus pais. Meus amigos, estes são os jogos que eu tenho aqui em casa dos meus pais, jogos que vos queria mostrar, porque por estarem aqui também raramente falo deles, ou de quase nenhum deles, e tenho aqui coisas muito interessantes e estarão aqui alguns, com certeza, daqueles que eu vou jogar em breve. Muito obrigado por terem estado aí. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezinho para divulgar o vídeo e subscrever aí o canal para ajudar a comunidade da Curious Box a crescer. Não se esqueçam, às sextas-feiras agora temos Box Special, com estes especiais sobre jogos de tabuleiro. Aos domingos, dupla de choque, não se esqueçam, este domingo não há. Este domingo vamos fazer aqui uma pequena pausa para relaxar um pouco. O pessoal continua a participar, quem quer continuar a participar no choque, o choque acontece todos os dias na dupla de choque, o grupo no Facebook, entrem lá, partilhem as vossas opiniões sobre as nossas escolhas e sobre os vídeos que vamos publicando lá. O choque continua durante a semana inteira. Por hoje é tudo. Mais uma vez, obrigado por terem estado aí. Espero ver-vos muito em breve numa mesa perto de vocês.